Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos viajar no mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, do componente curricular de Física, e eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento. Vamos lá conhecer? Olha lá, aula 5, objeto de conhecimento, astrobiologia, astrofísica, evolução estelar, evolução química, modelos e teorias sobre a origem dos elementos químicos. Nosso detalhamento: astrofísica, evolução estelar. Muito bem, pessoal. E agora que já estamos apresentados aí, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Nossa aula fala sobre a astrofísica. Só que estamos aonde? Na nossa nave do conhecimento. Ligamos e hoje nós vamos fazer o quê? Viajar pelo universo. E você pode estar se perguntando, professora, por que temos que estudar a astrofísica? Qual é a principal função dela? Qual é a sua importância? Você vai perceber que nesta aula você vai entender, claro que só uma pincelada do que se fala aí sobre a astrofísica e qual é a sua importância e aonde ela é aplicada, principalmente nas leis da física e também da química. Quando se falar em alguns elementos químicos, você vai perceber como a evolução estelar ela é muito importante. Então, nós temos que saber não só da forma que estamos aqui na Terra, mas também lá no universo, pelas estrelas, pelas galáxias, pelos buracos negros, enfim. Tudo isso faz parte da astrofísica. E agora, vamos definir o que é a astrofísica? Olha lá. Muito bem, olha aí. A astrofísica é o ramo da astronomia, responsável por estudar o universo por meio da aplicação de leis e conceitos da física. Os objetos de estudo da astrofísica são planetas, buracos negros, asteroides, galáxias, todos os tipos de estrelas, matéria escura, nebulosas, entre outros. Toda vez que agora você vai lembrar, falei em astrofísica, é o ramo da onde? Da astronomia. E ela vai estudar o quê? O universo. Como eu falei para vocês, sempre que eu falar e eu vou estudar agora com a física, eu tenho que também ter esse olhar de forma que vai estudar também o universo, tá? Por que eu tenho que estudar? Para você perceber que como o nosso universo, o nosso meio é importante. Uma dessas aplicações é a astrofísica, porque ela estuda principalmente o universo e suas aplicações. E com base na astrofísica, temos também como estudar a astrofísica. Vejam aí comigo. Olha lá. A astrofísica, para desenvolver seus estudos, porque não adiantaríamos ficar somente olhando a olho nu, eu não tenho nenhum aparelho, nenhum aparato, então como é que eu vou ver? A astrofísica, para ser desenvolvida, precisou ter aqui alguns aparatos, vejam só. A astrofísica, para desenvolver seus estudos, os astrofísicos têm à sua disposição lunetas, telescópios, telescópios espaciais, radiotelescópios, fotometros, ou seja, esses fotos, mas está dizendo, é o estudo da emissão da luz. Toda vez que esses cientistas estudam
o universo, as estrelas, os planetas, eles necessitam aí de alguns aparatos. Aí eu trouxe para vocês aqui essas duas imagens. Claro que as imagens nos mostram aí sobre esses aparatos. Toda vez que se fala da astrofísica, eu preciso ter à minha disposição para poder estudar as estrelas, estudar o universo, preciso aí dessas lunetas, dos telescópios, enfim. Na astrofísica, toda vez que eu falo aí sobre ela, eu preciso ter esses aparatos. Quando se fala da astrofísica, trouxe para vocês aqui um estudo da evolução estelar. Existem vários estudos, só que eu trouxe para vocês, tirei aí da astrofísica, eu trouxe uma aplicação que é a evolução estelar. Aí você pode estar se perguntando, e o que é a evolução estelar? Para que estudar a evolução estelar? É para que você observe e ao olhar para as estrelas, você vai ter um novo olhar. Todas as estrelas do universo, incluindo o nosso Sol, passam por diferentes fases. Cada tipo de estrela passa por variados processos e, no fim da vida, se transformam em diversos tipos de objetos. Os cientistas chamam essa sequência de processo de evolução estelar. Vejam que esses cientistas, ao estudar a evolução estelar, temos aí processos de evolução. Aí eu fiz e deixo aqui essa pergunta, né? Mas o que é a evolução estelar? A evolução estelar, pessoal, nós temos aqui, principalmente quando eu falo da evolução, eu preciso lembrar com vocês o que é uma estrela. O que é uma estrela? As estrelas são corpos celestes que estão em constante processo de modificação. Então, vejam, quando nós estamos olhando as estrelas lá no céu, a gente olha e diz, que estrela linda, será que ela está viva? Será que a estrela nasce? Será que a estrela morre? Então, antes de falarmos aí sobre a evolução, como nós já percebemos que o nome já está dizendo, evolução estelar tem a ver com as estrelas, que envolvem o quê? Transformações em diversos tipos de situações. Então, vejam aí que a evolução estelar tem a ver com as estrelas. E o que é uma estrela? As estrelas são corpos celestes que estão em constante processo de modificação. E um exemplo que temos é o Sol. O Sol é um exemplo de uma estrela de sequência principal. Permanecerá estável por pelo menos 5 bilhões de anos a mais, de acordo com a maioria das estimativas. Quando se fala aí da evolução estelar, estamos falando aí das estrelas. E no final, né, no final do período de sequência principal, o Sol se converterá em um gigante vermelho. Então, não fiquem preocupados com essa palavra aqui, com essas palavras, gigante vermelho, porque nós vamos ver daqui a pouco como é que se processa aí o nascimento, a morte de uma estrela. Então, aparecem aí essas palavras, gigante vermelho, expandindo-se consideravelmente à medida que consome o seu combustível. E aqui, combustível. Quando eu estou falando da evolução estelar, temos aí duas ciências muito importantes, a física e a química.
quando se fala que consome o seu combustível, aqui esse combustível para uma determinada estrela serão os elementos químicos que podem ser hidrogênio, o hélio, e ele aí chamado para uma evolução estelar se chama combustível. E engolindo vários planetas, incluindo a Terra ao longo do caminho. Então percebam que uma estrela, como nós temos aqui, são corpos celestes que estão em constante processo de modificação. Muito bem. E depois disso, né, quando se fala da evolução, já sabemos que na evolução estelar, aliás, nessa evolução, nós temos aí que ela terá, no final do período de sequência, o Sol ele sempre se converterá. Então, quando se fala aí da evolução estelar, nós temos que entender que temos aí na evolução, nós temos aí as fases dessas estrelas que nascem, elas vivem, crescem também e morrem. Vamos agora, com base na evolução estelar, uma introdução sobre o nosso tema, que é a evolução estelar. Vamos lá ao nosso vídeo. Quando olhamos para o céu à noite, nada se destaca mais que as estrelas, que em contraste com a escuridão do espaço, elas brilham e preenchem o vazio com luz e graça. Mas tamanha beleza pode ser mortal, pois são imensas fornalhas em constante atividade, gerando energia térmica capaz de vaporizar nosso planeta milhares de vezes. Como tudo no universo, as estrelas nascem, vivem e morrem, onde durante esse tempo criam componentes necessários para a manutenção da vida. Possa ser que seja por isso que o céu estrelado seja fascínio ao ser humano desde os períodos mais remotos. Muito bem, pessoal, foi uma introdução aí para o que se estuda do universo, a evolução estelar. Aí, com base no nosso vídeo, nós temos aí aquele nosso questionamento anterior. O que é a evolução estelar? Olha lá, temos a imagem, olhem aí, temos uma imagem que representa o ciclo de vida de uma estrela. Aí você tem aí, no ciclo de vida de uma estrela, nós temos aí o seguinte, ó. Eu tenho, vejam que começa aqui com uma nebulosa. Então, é aí que começa a estrela. A evolução estelar, o que é a evolução estelar? Descreve o processo pelo qual as estrelas se formam, queimam por um longo período de tempo e, eventualmente, morrem. Logo, a evolução estelar, ela vai descrever um processo pelo qual essas estrelas se formam, queimam e depois elas morrem. Sabiam que as estrelas morrem também? E esse fenômeno se caracteriza como evolução estelar, que consiste na observação das transformações das estrelas durante o seu ciclo de vida. Então, agora, quando vocês forem olhar para um céu, para uma noite estrelada, você vai ver que existe, vai observar que existem cientistas estudando essa evolução. Então, observem aqui, eu tenho a nebulosa, eu tenho aqui, depois desse processo, ela passa pela estrela. Se ela for muito grande, vai ser gigante vermelha. Depois ela passa para uma nebulosa planetária e se transforma em uma anã. Depois, se caso, no momento que ela vai ser criada, essa evolução nebulosa, ela vem para a estrela. Se ela for pequena, se ela for pequena, tem esse nome, ó. Se for grande, gigante vermelha. Se for muito grande, supergigante vermelha. Aí depois ela vem para ser supernova e caso ela não seja uma estrela, ela vira
um buraco negro. Então, vejam que existem aí a evolução estelar. Dependendo da sua massa, ela pode ser gigante vermelha ou supergigante vermelha. Se for muito grande, dependendo dessa massa, eu tenho aí o ciclo de vida de uma estrela. Aí eu tenho essa sequência de mudanças ocorre de forma vagarosa e pode levar, vejam aí, ó, bilhões de anos. E eu falei para vocês aqui em segundos. Claro que a evolução estelar, essa mudança ocorre, ou essas mudanças ocorrem de forma vagarosa. Como eu disse, pode levar bilhões de anos. Portanto, os estudos se baseiam em análises elaboradas com modelos de computadores. Então, tudo isso que a gente está falando aqui já foi estudado, estão estudando. Já tem uma tabela para você falar sobre a evolução estelar. Então, não estou falando nada aqui inventado, ou seja, a professora está inventando que existe aí uma nebulosa, existe gigante, supergigante, não. Foram estudos e agora, com base nessas teorias, nós estamos colocando para vocês, porque vocês precisam saber também que nesse estudo da física eu tenho uma aplicação da astrofísica. Continuando com a nossa evolução estelar, continuando aí com o nosso questionamento. O que é a evolução estelar? A evolução estelar, como vocês puderam perceber aí no que eu falei, que começa com a nebulosa, ela é o quê? É a soma das mudanças radicais de uma estrela durante seu tempo de vida e inclui sua transformação após o colapso. Dependendo da massa, lembram que eu falei lá antes? Dependendo da massa da estrela, ela irá ou ela pode se tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Percebam que a evolução estelar que tem essa soma dessas mudanças aí, dependendo, mas aí aonde nasce a estrela? Começa tudo com a nebulosa. Muito bem. Continuando, vejam aí, olha lá, já até falei para vocês, ó, como as estrelas nascem. Elas nascem, já disse, olha por onde? Com as nebulosas, nuvens formadas de poeira e gás, se contraem e formam uma esfera. Ao se contrair, o gás se concentra lentamente e aquece milhões de graus, num processo violento que pode levar milhões de anos. Então, abrindo aqui um parêntese, pessoal, você percebe que quando estamos olhando as estrelas, muitas delas já até morreram. Estamos vendo somente os seus raios. Então, vejam, quando você olha para uma estrela, você olha, você pensa assim, aquela estrela é tão linda, mas você não sabe. Muitas das vezes, e muitas delas, já morreram. Ali está, por isso que aparece bilhões de anos. Ou seja, ao chegar aqui para a gente vai olhar para o universo, para o céu, você vai olhar ali, muitas daquelas estrelas já morreram. E continuando, ó, como as estrelas nascem, assim é formada uma protoestrela. E somente após atingir uma temperatura altíssima, tem início as reações nucleares das quais resultam as estrelas. Então, pessoal, não se preocupem, é uma teoria. Tudo que a gente está falando aqui, você vai fazer o cálculo, tem momentos que a gente vai fazer cálculo, mas nesse momento aqui, não. É só para vocês perceberem que as estrelas nascem, elas vivem e depois morrem. Com base em quê? Na astrofísica. A astrofísica, que é um ramo da física, uma aplicação, e também a evolução estelar, ela é estudada principalmente
na física e na química. Por que as duas estão entrelaçadas? Porque no momento que eu estou falando da evolução estelar, aparecem aí os combustíveis, que são quem? Os elementos químicos. Continuando, olha lá, vejam que eu tenho aí o ciclo de vida de uma estrela. Começa onde? As nebulosas. Vejam aí, depois nós temos a estrela, depois a gigante vermelha. Se, dependendo da sua massa, ela pode ser gigante vermelha ou a supergigante vermelha. Depois, temos aí a nebulosa planetária. Vejam aí, o que eu estou falando não é... começou com a nebulosa, aí passou, se transformou em estrela, aí depois passou para ser gigante vermelha, depois nebulosa, não. São milhões de anos, bilhões de anos passando no universo. Até quando você olha aquela estrela e ela se transforma aí. Se caso ela não seja uma estrela, ela pode ser uma anã branca ou um buraco negro. E vejam aí como é a evolução estelar. Começa com uma nebulosa e depois ela pode ser uma estrela, depois ela nasce, ela convive ali, ela vive um tempo e depois eu te pergunto, elas morrem, olha lá, as estrelas morrem? Sim, as estrelas morrem após gastar o seu combustível. Quem é o combustível dessas estrelas? Os elementos químicos. Quanto maior a sua dimensão, mais combustível elas consomem. Primeiro, as estrelas gastam o hidrogênio. Viram ali? O combustível são os elementos químicos. O primeiro desse combustível é o hidrogênio. E quando isso acontece, as estrelas envelhecem. Perceberam? A evolução. Então, nós vimos aí como nasce uma estrela, depois ela se transforma e depois ela morre. Olha só, o hidrogênio, e quando isso acontece, as estrelas envelhecem. A seguir, começam a gastar o hélio. Viram como eu disse? Na evolução estelar, eu preciso estudar e também é uma aplicação da química, que envolve aí os elementos químicos, hidrogênio, o hélio. A seguir, começam a gastar o hélio, e isso faz com que elas cresçam muito, de modo que a sua temperatura diminui, tornando-a vermelha, como nós vimos lá na evolução. Assim, nesse estágio, as estrelas são classificadas como gigantes vermelhas. Lembram lá? Olha lá, nós temos aí ó, a nebulosa, depois ela passa a ser a gigante, depois ela tem ali no final, ela pode virar uma anã branca, ou ela pode virar essa estrela, ou se transformar em um buraco negro. Muito bem. Para você saber como calcular, temos os cientistas que fizeram esses cálculos. Vejam aí comigo. As unidades astronômicas, você tem aí. Você, com certeza, já ouviu falar em anos-luz. Tem até música com esse tema aí, ano-luz. Mas você sabe o que é o ano-luz? Temos aqui um exemplo. Nós não vamos fazer cálculo nenhum, é só para você ter esse conhecimento aí. A distância da Terra até Marte é de cerca de 75 milhões de quilômetros. Observa comigo, ó, 75 milhões de quilômetros. É muito grande, não é, pessoal? 75 milhões de quilômetros. 75, olha lá.
75 milhões de quilômetros. No sistema internacional, a nossa unidade não é em quilômetros, ela é dada em metros. Logo, esse valor aí, 75 bilhões de metros, devido quem? À necessidade de unidades mais eficientes. E elas são as seguintes. Essas unidades mais eficientes, elas são unidades utilizadas, são essas daqui, ó. Quando vocês lerem ou ouvirem alguém falar, unidade astronômica conhecida como UA. Anos-luz, eu coloco AL e PASEC, PC. Então, essas unidades mais eficientes e utilizadas. Você tem aí, utilizadas, são essas três aí. Aí você tem, nessas três unidades, você tem as unidades, a unidade astronômica, como temos a sigla UA, que representa aqui em inglês Astronomical Unit, é a distância média entre a Terra e o Sol, e é empregada principalmente para descrever órbitas e distâncias dentro do sistema solar. Aí eu tenho uma imagem, e essa imagem aqui eu tenho que representa aqui o nosso planeta, temos o Sol e tenho a unidade astronômica, UA, e ela tem 499 segundos-luz. Observe comigo que essas unidades, elas são estudadas aonde? Ó? Vejam, essa unidade ou unidades astronômicas, temos aqui estudadas aonde? Devido essas unidades serem mais eficientes. Unidades astronômicas, ano-luz e o PASEC. Aí você tem, claro, se a gente fosse fazer um cálculo, eu teria que fazer uma transformação. Mas eu trouxe para vocês só a parte teórica. E quando se fala da unidade astronômica, eu tenho aqui anos-luz, que representa all light, sigla em inglês de light year. O ano-luz é uma unidade de distância utilizada na astronomia. Toda vez que se falar de distância na astronomia, eu utilizo o ano-luz. O ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo durante um ano. Por isso que eu falei para vocês que muitas das vezes, quando a gente está olhando ali para o céu, pensa que existe aquela estrela, ela não está mais viva, já morreu. Logo, você tem aqui um exemplo, a estrela mais próxima do Sol, ela é chamada Próxima Centauri, localizada na constelação do Centauro. Claro que isso tem uma tabela, a sua distância do Sol é 4,2 AL. Ou seja, se você construísse uma nave que navegue na velocidade da luz, você levaria 4,22 anos para chegar até lá. Então, não esqueçam, quando se fala aí de anos-luz, são essas unidades que se aplicam para calcular. Então, vejam que sempre temos aí os cientistas para analisar a evolução estelar, pessoal. Muito bem, chegamos aí ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.